Quando tem a constância, quando você está naquela educação. Eu digo até, hoje a gente não dá educação financeira, mas o pouco que eu tenho, né, que quando eu comecei, eu aprendi a ter esse controle financeiro e eu sempre tinha esses 3 meses de reserva aonde minhas vendas foi acontecendo. E vai acontecendo mesmo, vai fluindo. Porque quando você tem aquela reserva e sabe que não está dependendo daquele valor para pagar algo, vai acontecer. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez, novamente aqui em Recife, Pernambuco. Tem até um quadro comemorativo, vou pedir o pessoal aqui para poder colocar aqui no meio. Fiquei sabendo que aqui, olha só esse quadro bonito. Tem até um farol, que eu nem sabia que tinha um farol em Olinda. Eu vou até querer conhecer, mas estamos aqui em Recife, Pernambuco, com a convidada assim maravilhosa, uma das primeiras clientes da gente aqui em Recife, Andréa Barbosa, da JR2 Imobiliária. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite. Andréa, para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria que você falasse quem é a Andréa, há quanto tempo você trabalha no mercado imobiliário? Andréa Barbosa, né? Tenho uma menina de 13 anos. Eu estou há 10 anos, 12 anos já no mercado. Onde me desvendei, né? Porque eu sempre gostei muito de venda. Sempre trabalhei com vendas, onde me fizeram o convite para participar de uma equipe, de uma imobiliária. E arrisquei. E graças a Deus deu certo. Maravilha. Eu não, assim, não imagino. Eu sabia que você tinha uma filha, mas não sabia que tinha 13 anos, não. 13 anos. Não aparenta, não, viu? Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai contar um pouco a história da JR2 um pouco mais adiante. Mas você teve experiências anteriores no mercado imobiliário. Então, como foi que você começou? É porque, assim, tem muita gente que assiste o nosso programa que se espelham em mulheres como você para ou fazer uma transição de carreira, né, ou iniciar, mulheres mais jovens, iniciar nessa profissão. Como foi esse início? Como foi esse despertar para que você pudesse trabalhar com o mercado imobiliário? Foi onde eu saí do comércio, onde eu era vendedora. Certo. Aí do comércio fiz uma entrevista e entrei numa imobiliária. Nessa imobiliária eu fui analista de crédito, aonde eu ficava no stand de vendas. Certo. Era onde acontecia tudo. Sim, né? sim. Aonde você pega a documentação, vê aquele cliente fazendo aquele esforço, aquela luta para conquistar o imóvel, o primeiro imóvel, o corretor que vai na luta de ajudar o cliente, e nisso vai lhe encantando. Sim. Foi encantando, eu sei que eu passei o tempo de Estágio? Isso, o estágio da imobiliária, e me chamaram, me convidaram para o escritório, porque eu ficava em São Lourenço da Mata, bem distante. Aí saí do stand, fui para o escritório, passei 3 anos como analista. Nesses 3 anos, saí, fui para outra imobiliária, me convidaram também como analista de crédito. Quando passei 6 meses lá, recebi o convite para ser corretora. Certo. Então, 3 anos como analista de crédito na primeira experiência? Na primeira experiência. E na segunda experiência, 6 meses. Pronto. 6 meses. Eu quero, assim, pegar esse ponto porque, assim, às vezes as pessoas começam como corretor de imóveis e não tem essa bagagem, porque você, como analista de crédito, você foi vendo várias operações, na verdade, ajudando a viabilizar, né, o financiamento para que a coisa acontecesse. E isso vai lhe dando bagagem para que você pudesse, lá na frente, começar a construir o seu arcabouço de venda enquanto corretora. O quanto você julga ser importante a pessoa fazer uma esteira dentro da imobiliária? Porque muitas vezes a pessoa quer chegar e quer vender logo. E a gente sabe que não funciona assim. Não é? Queria que você trouxesse um pouco dessa questão de a pessoa ter... É porque hoje a gente vive num mundo muito acelerado, então as pessoas querem um resultado para ontem. Mas, na sua visão, quanto isso foi importante para lhe preparar? Não estou nem falando da parte de gestão. Estou falando em relação a te preparar para você performar bem em vendas. Você ter essa bagagem como analista de crédito e ter essa experiência prévia antes de virar corretora. Aprender, né? Aprender a entender o processo, o início de tudo até o final, a dor do cliente, a dor do corretor,
Quando você aprende isso, você tá ali vendo tudo isso, você até diz, não, isso aqui eu acho que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Então, quando você vê a conquista, quando você vê o choro, quando você vê uma criança dizendo, ai, a piscina da minha casa. Então, isso vai brilhando no seu olho e foi na hora que despertou. Aí foi até que, quando me chamaram eu fui para essa imobiliária como corretora, passei 1 ano como corretora e me chamaram para a gerência. Opa, olha só. Ainda dentro da parte de análise de crédito, agora eu fiquei curioso para uma coisa. Diga. E quando a Caixa Econômica começava a trancar o recurso, que acontece isso, Acontece, né? acontece. E aí, minha filha, como assim? Claro que está fora do seu poder e tudo, mas não deixa de ser uma frustração para o cliente e a gente vocês precisam passar isso para ele. O resultado da imobiliária tende a diminuir também, porque a maioria dos imóveis são comprados via financiamento. E como era essa aflição de tipo assim, poxa, eu sei fazer o processo, mas assim, não tem recurso para poder... Depende. Recentemente a gente até passou por isso, né? Como é lidar com isso? E com essa expectativa do cliente, sabendo que você não tem muito o que fazer nesse tipo de coisa? Como eu já tinha uma certa experiência como analista e sabia do processo, todo o processo que eu dava andamento, que eu estava com o corretor ou eu mesma seria a corretora, eu sempre avisava o cliente. Pode acontecer de a Caixa negar, de vir dar condicionado, de a Caixa não ter recurso. Mas o que eu acredito que sempre deu certo, né? Nunca tive uma desavença com algum cliente referente a isso. Por quê? Porque você dá o feedback. Sim. Você dá o retorno ao cliente. Você liga, ó, não aconteceu ainda a assinatura por conta disso. Você dando esse retorno, você ameniza muita coisa, muita. Boa. Estávamos conversando aqui, né, para você que está nos assistindo, eu estava falando nos bastidores que eu entrevistei uma imobiliária que tem uma pessoa, seu José, de 101 anos, que ainda trabalha vendendo, né? 80 anos de mercado imobiliário, 101 anos ele ainda está vendendo. E no final do programa, eu perguntei a ele, seu José, para quem está começando aí agora e tal, qual é a dica que o senhor deixa sobre o que o senhor acredita que vai fazer com que essa pessoa tenha longevidade no mercado imobiliário? Sabe qual foi a resposta dele? A mesma da sua. Ser verdadeiro. E aí, quando você vê uma pessoa de 100 anos falar isso, eu me lembrei porque você falou o seguinte, olha, eu já iniciava o processo falando para o cliente sobre o que poderia acontecer. E eu já vi inúmeros casos do corretor faltar com a verdade, ludibriar o cliente e as coisas não acontecerem da forma como o cliente estava esperando, e muitas vezes não porque dependia do corretor, mas por algum aspecto de mercado, inclusive falta de recurso. E o cliente, uma coisa que era para ser um sonho, virou um pesadelo. Porque ele não foi, assim, devidamente, ele não estava ciente de todas as possibilidades que poderiam acontecer. E eu acho que isso faz parte, já é um outro tema que a gente vai entrando aqui, eu acho que isso faz parte também de um processo de construção de credibilidade do seu nome. Exatamente. Né? Porque esse cliente vai, tanto o processo dele dando certo ou não, mas ele foi avisado, como também ele vai passando isso para outras pessoas. Olha, eu comprei com a Andréia e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, desse paralelo que a gente está conversando aqui, sobre a importância de você ser verdadeira e de você construir a sua marca, o seu nome no longo prazo. Justamente, pegando esse gancho seu, você sendo um verdadeiro, você tem a indicação. Essa indicação é o que vai fazendo o seu nome crescer. Porque você fica conhecida não só na imobiliária, mas em construtoras, Sim. falando bem. Sim. E nisso vai ganhando seu nome de uma tal forma que quando você... Eu até digo que hoje o cliente indicado, você tem que apresentar, né, o imóvel para ele 2 vezes melhor, né? Melhor para você se destacar, por conta que é uma indicação. Sim, claro. E você falou sobre a construtora não deixa de ser um cliente de vocês também. Exato. É um cliente interno, mas você precisa ter um bom relacionamento com essa construtora e tal. Vamos caminhar mais um pouquinho nessa linha do tempo, e depois eu quero falar sobre maternidade, como é que você conciliava o fato de ser, nessa época sua filha era bem menor, né? Como é que você tocava isso? Mas você falou que depois desse processo de ser analista de crédito, entrou na imobiliária, foi corretor e logo depois você virou gerente, né? Como foi essa transição? Porque gerente é liderar pessoas. E corretor você só se preocupa com a sua venda, né? E aí, como foi esse desafio na época?
Na época foi desafiador, aonde nunca tinha entrado como empresa nenhuma, como um gerente, né, para gerenciar pessoas. Aí, onde o pessoal confiou bastante em mim, disse que eu tinha o potencial, que eu ia desenrolar muito bem a função, mas acredito eu também, né? Não vou tirar meu mérito, que já na equipe eu já ajudava bastante gente a conhecer o processo. Sim. Né? Aí muita gente tirava dúvida. Aí por isso que eu acredito também surgiu a vaga, né? Surgiu a vaga e surgiu o convite para eu ser a gerente. Isso é interessante você falar, sabe por quê? Porque a gente pensa que as pessoas não estão observando o nosso trabalho. E, na verdade, elas estão. E, muitas vezes, elas não vão comentar nada com você. Elas só vão, observar. E, talvez, em um determinado momento, chegue para você através de uma oportunidade, através de uma promoção, né? Através de um convite para a sociedade, que a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, assim, sempre que a gente puder... sempre que vocês, todos nós, né, façam o seu melhor, né? Assim, recentemente, isso acontece com uma certa frequência, a gente recebeu proposta de compra do Supremo. E a gente pensa que as pessoas não estão acompanhando a gente, mas na verdade elas estão. Sempre. E quando chega essas coisas pra gente, a gente fica lisonjeado por uma questão muito simples, é que o trabalho que a gente está fazendo está repercutindo no mercado. Então você, enquanto corretor, gestor, gerente, dono de imobiliária, cara, pode ter certeza, o que você está fazendo, de bom ou de ruim, está sendo visto. E você vai ser lembrado por isso. Então, eu entendo que essa promoção para você, na época, enquanto gerente, é porque quem estava observando já via que você dominava, que era uma liderança nata, porque as pessoas perguntam, não porque você chega e diz, eu sei, mas porque ela enxerga isso em você, ela vê no dia a dia. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, não é isso? Até porque eu dizia que eu não tinha o potencial, onde eles viam esse potencial, como você está dizendo, né? Sendo observada. Porque eu fazia por gostar de fazer, de ajudar o pessoal que tinha dúvida. Como eu já sabia do processo, eu não ia nunca negar uma ajuda. Aí, como você está dizendo, sempre tinha alguém que estava, né, observando. Tanto que eu fui para levar a proposta para outra pessoa ser o gerente, não eu. E eu recebi a proposta de eu. A mensageira que levou a mensagem, não, eu não quero essa pessoa, eu quero você. Exato. Legal, muito bom, muito bom. E aí ficou como gerente durante um certo tempo? Quanto tempo? Passei gerente 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio. Conheceu os meninos da JR2 lá? Sim. É que já trabalhava com eles lá. Que geralmente o início das imobiliárias é sempre assim. As pessoas se conhecem em uma determinada estrutura e por ver a qualidade de cada um e tudo, e aí desperta aquele interesse e diz assim, cara, por que a gente não monta a nossa? Que é o próximo passo que a gente vai conversar aqui. E aí, como foi esse processo de montar a JR2? A conexão de nós três era muito boa, né? É muito boa. A gente até diz que a gente nem trabalha, a gente brinca mais que trabalhar. Porque é o tempo todo a gente rindo, se divertindo, mas quando é para falar sério, né? Cada um tem opiniões diferentes, mas a gente chega no bom senso e decide. Até digo que Deus tem um propósito para tudo, né? Sim. E o propósito realmente era para eu estar com eles. Quando surgiu o nome, surgiu para Rômulo e Júnior, né? JR2. Aonde seria outra pessoa, né? Aí a pessoa não teve interesse de ir. Eles já tinham feito o convite para mim, porém eu estava com medo. Aí eu disse, me dá um tempo, me dá 30 dias. Aí eles, não, é agora, tem que ser agora. Aí fui com medo mesmo falar com o meu diretor, que é um excelente profissional. Aí ele aceitou de boa, né? Porque ele disse que quando começou foi assim. Ele recebeu um convite onde ele abriu a imobiliária dele, né? Aí foi o que me deixou mais tranquila. Sim. Ele foi legal, viu? Foi, bastante. Até hoje, eu acho que não tem quem fale mal dele. Quem é? Isso é Eduardo Feitosa. Certo, conheço. Veja como é que são as coisas, né? Você falou sobre a questão do medo, porque quando a gente vai para o inesperado,
Hoje você sabe o que é ter uma empresa, você sabe quais são os bônus, qual é o ônus, porque você está dentro e você entende do processo. Mas quando é algo novo pra gente, é meio que a gente tá pulando de um penhasco e sem paraquedas, entendeu? Tipo assim, vamos ver no que é que dá. E é natural ter esse medo. Eu acho que, assim, tem muita gente que deixa ou de iniciar um projeto, pode ser uma imobiliária ou uma transição de carreira, com medo desse inesperado. E eu, assim, eu entendo que não dá para você poder avançar na vida se você não enfrentar os seus medos. Porque a partir do momento que você não enfrenta isso, aquilo vira seu limite, né? Você não consegue ir adiante, porque assim, ter uma imobiliária é fácil? Claro que não. É super difícil, não é para todo mundo. Fato. Até porque cada um tem uma característica. Tem gente que não gosta de liderar pessoas, tem gente que tem problemas em fazer administração financeira, tudo que requer um negócio. Mas se você não enfrentar isso como você enfrentou, assim, pô, eu preciso de um tempo, e os meninos botaram pressão, já começaram botando pressão, né? Olha, é agora e tem que ser agora. Ele já conhece, já me conhecia e disse, não, se a gente não botar pressão, não vai agora não. E aí talvez você estivesse naquele teto ali que você estava, assim, na zona de conforto, digamos assim. Exato. Ia ficar naquilo e seria aquilo mesmo. E vamos supor, os meninos iriam abrir a imobiliária, é um fato, e aí você estaria até hoje se perguntando, pô, se não tivesse embarcado, né? O trem, minha filha, ele passa, e tipo assim, talvez esse trem não passe de novo. Concordo. Ou você entra, ou você tá fora. E que bom que você entrou, né? Maravilha, maravilha. Como é que foi a questão desse processo de, tanto como corretora, gestora, tudo, e você conciliar isso com a maternidade, que é um desafio gigantesco. Como foi que você conseguiu administrar isso? É complicado. É complicado, porque você precisa se dividir em várias... dona de casa, cuidar de menino, tarefa. Aí veio pandemia, foi no tempo de pandemia, que eu estava justamente nessa migração de ser gestora. Chegava em casa, a gente trabalhou na pandemia, eu trabalhei com os meninos, a gente ia todo santo dia. Quando eu chegava, tinha tarefa para fazer online. Essa tarefa, eu ficava com dor de cabeça. Porque eu disse, a professora não manda tanta tarefa, porque na pandemia está mandando tanto. Se tarefa dela. Dela, da criança. Sim, sim. Mas foi punk. Mas graças a Deus, é você botar Deus na frente, ter calma, ter sabedoria, que o negócio flui, né? Eu teve minha mãe, eu tenho minha sobrinha, que me ajudaram bastante. Deixava com ela. Aí, minha mãe era meu braço direito. Se você disser hoje, quem mais faz falta na minha vida é a minha mãe. É muito bonito da sua parte, reconhecimento, né? A gente não chega nos lugares sozinho. Impossível. Exato. Impossível. Você pode, assim, tem muita qualidade no que você faz, técnica e tal, mas chega uma hora que você chega num limite que você não vai para lugar nenhum. E esse ponto que você trouxe aí é um ponto que eu sempre costumo levantar sobre a questão da rede de apoio. Tanto para pessoas que estão ou começando como corretor, ou fazendo a transição de corretor para gerente, ou abrindo uma imobiliária, eu entendo que é fundamental você ter uma rede familiar ou dentro do seu relacionamento, enfim, que apoie as suas decisões. Porque no mercado imobiliário, e assim como em muitas áreas da nossa vida, as coisas não acontecem de uma maneira rápida. E ainda mais como corretor que você vive de comissão. Quando existe uma pressão externa muito grande, cobrando, cadê? E não sei o quê, porque se estivesse trabalhando, digamos, registrado, estava recebendo todo mês certinho e tal, tá aí correndo risco, aquela coisa toda. Quando existe esse tipo de pressão, é muito difícil a pessoa performar e ela galgar coisas maiores na carreira imobiliária. Acaba até desistindo do que está. Acaba desistindo, porque você não tem esse apoio, entende? E o apoio pode ser financeiro, pode ser amoroso, entende? Pode ser assim, aquela confiança da pessoa passar, não, vai, e a gente vai ver aqui no que é que vai dar certo. E vamos fazer. E muitas vezes eu vejo que falta isso em muitas pessoas que eu converso, entende? Então a pessoa até quer,
ela enxerga um potencial naquele mercado ou quer assumir uma carreira de gestor, mas não tem um lastro. Suporte. Não tem. Queria que você falasse. Você já falou um pouco sobre isso, sobre questão da sua mãe, da sua irmã e tudo, mas isso principalmente para corretores, que vocês às vezes traz para dentro da equipe, vocês tentam ser um pouco desse suporte para eles, mas eles precisam entender que, tipo assim, dentro da rede que eles têm, eles precisam se apegar a esse tipo de coisa, porque às vezes uma comissão pode demorar 3 meses para poder entrar, 4, tudo, e sem essa rede fica difícil, né, André? Como eu digo, né? Quem entra hoje, né? Eu dou todo o suporte. Falo que vai ter o lado bom e o lado ruim. Vai ter cliente de você pegar a documentação, gerar contrato e cliente assinar. E vai ter cliente que vai desistir depois que assinar o contrato. Então, a primeira venda que você fizer, você vá fazendo já uma reserva. Faça uma reserva pelo menos de 3 meses, porque aí você não vai ter dor de cabeça. Porque se você tiver a constância de estar atendendo, vendendo, ligando para cliente, vai acontecer. O trabalho está sendo feito. Então, o negócio vai acontecer. E essa questão da reserva que você falou, eu entendo isso como um fator primordial, principalmente para quem não tem regularidade nos recebimentos. O problema é que a gente vive numa sociedade onde Instagram e outras redes é o estímulo o tempo inteiro para um consumo acelerado, e isso está totalmente o contrário do que nós estamos conversando aqui. Então, assim, para que você possa ter uma reserva, você vai ter que abrir mão de muita coisa para sobrar algo daqui do outro lado. Aonde o pessoal não quer. Exato, quer viver o hoje, que a gente não sabe o dia de amanhã, não é isso? E aí, você tem no nosso mercado uma pegada muito forte para esse lado de ostentar, disso, daquilo, outro. E quando você traz para a gente essa questão de, olha, é muito interessante que ele tenha uma reserva de pelo menos 3 meses, e que não é fácil de você fazer, mostra a sua inteligência no sentido assim, cara, olha, se você não tiver isso aqui, você vai estar desesperado para você poder fazer a venda e essa comissão tem que entrar. Se ocorrer uma desistência num contrato, que vai acontecer e várias vezes... É da profissão. Exato. Faz parte do jogo. Você vai estar desesperado, ou com as suas contas dentro de casa pendentes para você poder pagar. Então, não tem como um profissional trabalhar com a cabeça não flui, não flui. Tranquila. E o cliente percebe, né? O desespero, que você está abafado para poder vender. Até para fechar, exatamente. Na hora do fechamento da venda, quando você está num estágio desse, você apela, o cliente sente. Quando o cliente sente que a vontade ali não está sendo tanto mais do cliente, está sendo sua, acaba não acontecendo. Acabou, né? Perdeu a venda, né? Perdeu a venda. Eu acredito muito nisso e, assim... E aí vem, né, questão de educação financeira, né? Que, perceba, tem nada a ver com o entendimento de produto, né? Mas o fato de você ter esse conhecimento aqui te ajuda a performar melhor na sua área, né? É um conjunto, exato. Então, por exemplo, aqui no Supremo mesmo, a gente tem... planos a partir de R$279. Aí você para e pensa, pô, se eu lá atrás, se eu for vender isso aqui, tipo, não paga nada. E se eu estiver dependendo desse dinheiro para eu poder pagar uma conta, aí é que não dá certo mesmo. Para você poder ir galgando isso, de você ter uma rede de clientes e tudo, você precisa, no meu caso, lá atrás, viver muito abaixo da condição que eu podia viver. Porque eu sabia que iria demorar um tempo para se fazer essa carteira. A mesma coisa o corretor. Vai demorar um tempo para você poder fazer uma reserva? Vai. Você vai deixar de fazer muita coisa? Vai. Porém, o seu eu daqui a 1 ano, 2, ele vai te agradecer, porque você vai estar numa negociação com o cliente e você não vai estar focado, pensando única e exclusivamente naquela venda e naquela comissão. Exatamente. Então a venda fica mais leve, o processo como um todo fica mais leve. Concorda ou não? Com certeza. Quando tem a constância, quando você está naquela educação. Eu digo até, hoje a gente não dá educação financeira, mas o pouco que eu tenho, né, que quando eu comecei, eu aprendi a ter esse controle financeiro e eu sempre tinha esses 3 meses de reserva aonde minhas vendas foi acontecendo. E vai acontecendo mesmo, vai fluindo. Porque quando você tem aquela reserva e sabe que não está dependendo daquele valor para pagar algo, vai acontecer. Legal, muito bom. Queria que você falasse um pouquinho agora pra gente aqui sobre uma sociedade A3. E a gente vai conversar com seus sócios também, mas eu queria trazer somente você. A gente vai entrar também na questão de você ser mulher trabalhando nesse mercado imobiliário. Vamos falar sobre isso já já.
Mas eu tenho sócio e sei que em muitos momentos existem as divergências de entendimento, porque somos seres humanos, cada um pensa de uma forma, mas a gente tenta, no final da história, convergir para o bem da empresa, até porque tem inúmeras pessoas e famílias que dependem da gente. Mas como é tocar esse dia a dia, tendo que tomar decisões, e muitas vezes decisões que vocês, como vocês são em 3, então pelo menos não fica no empate. No meu caso, né? Eu não quero isso. Eu quero. E aí, como é que resolve? Pau ímpar, né? No caso de vocês, sempre tem um voto que vai, né? Exato. Nunca vai terminar empatado. Mas assim, como é isso no dia a dia para que as coisas possam fluir de uma maneira dentro do possível, o mais leve, né? E que vocês possam tocar essa operação de vocês. Com 35 corretores hoje? 35 corretores. Me diga aí. Como eu te disse antes, é conexão. A gente tem uma conexão muito boa. O pensamento dos 3 é muito igual. Até quando a gente discorda de algo, sempre vai ter 2 e 1 não, né? Sim. Porém, a gente entra no bom senso, não, então vamos nesse aqui. A gente não vai discutir porque um não gostou, vai na maioria. Sim. Mas a gente conversa muito, as ideias são muito parecidas, o objetivo é igual. Então, para mim, hoje eu não tenho o que falar, não. Deles 2, não. Me arretam, né? Não vou mentir. Né? Eu me arreto, é por ser uma mulher, né? Sim. Mas eu só agradeço. Claro. Vamos falar um pouquinho sobre esse protagonismo, né, da mulher no mercado imobiliário. Isso eu sempre faço questão de trazer porque até pouco tempo, a nível de história, 20 anos é pouquíssimo tempo, né? As mulheres praticamente não tinham espaço. Na verdade, eram até proibidas de exercer a profissão, né? E como é para você hoje, não só ser corretora, porque você não deixa de vender, né? Mas está como gestora de uma imobiliária, liderando outras pessoas, homens e mulheres, né? Como é isso, assim, para você estar vivendo isso? Eu acredito que você nunca se imaginou, até quando você foi chamada para ser gerente, né? E hoje você como dona do seu próprio negócio, que é uma coisa maravilhosa. Como é que é isso para você? É gratificante, Gabriel, gratificante, porque como você disse aí, né, no mercado não tinha espaço para a mulher. Para uma gerência, uma diretoria, nem pensar. Só o homem que dominava, até os olhares quando você olha. Hoje ainda existem, poucos, mas existem. A questão hoje somos 3, mas acontece de sempre frisar, né, Júnior e Rômulo, né? Hoje, para mim, isso não me incomoda. Não me incomoda. Eu sei quem é a Andréia. Sei que faço parte da empresa. Não sou aquela menina snob que quer, não, tá o nome dela, não, porque o nome dela não tá aqui na sigla aqui, sim. JR2. E nem quero que eles mudem, né? Mas, para mim, é gratificante e ainda ensinar elas que elas podem chegar, as corretoras hoje. Que elas podem chegar onde elas quiserem. Só basta elas ter perseverança, constância no que quer. Isso de você não querer o seu nome no letreiro da empresa, digamos assim, mostra o quanto é que você não precisa provar nada para ninguém. Exato. E isso é muito bonito porque, assim, hoje a gente tá... A bola da vez no Instagram hoje é os caras ficar falando sobre relógio de 50, de 70, de 100 mil, é Rolex, é Patek Philippe, não sei o quê. Eu tava até conversando com o meu marketing sobre isso, porque a partir do momento que você precisa provar alguma coisa para alguém, por conta de um objeto que você usa, por dentro você é vazio. Concordo. E a pior coisa que você pode ser é vazio, por dentro. Quando você chega e diz assim, olha, eu não preciso que meu nome esteja na marca para provar nada para ninguém, até porque eu não preciso provar nada para ninguém. Exatamente. Entende? Eu preciso que a empresa funcione, eu preciso que essa empresa prospere e eu estou na parte mais importante dessa empresa, que é no contrato social. Então, não estando no nome fantasia, que é o JR2, pouco importa que é o que você está dizendo. Então, isso mostra um desapego muito grande e uma falta de necessidade de estar se provando, não sei para quem, entende? Exato, mostrando algo para alguém. Sim, isso. Então, do que adianta, por exemplo, meu nome está lá. Não estou dizendo que amanhã ou depois não possa estar, porque os meninos podem querer bater o pé e dizer assim, olha, você não quer, mas a gente vai colocar e você vai ser voto vencido. Exatamente. Entendeu? Mas assim, essa falta de necessidade de querer, assim, cara,
Eu não preciso disso. Eu preciso que a empresa venda. Pode ser J1, JR2, JRA, pode ser o que for, entendeu? Agora, o propósito dessa empresa existir aqui é ela realizar sonhos, é ela performar, fazer com que a minha equipe prospere junto comigo, independente de ter André ou não na fachada. Concorda ou não? Concordo plenamente. Tanto que é o quê? JR2 para corretores e clientes. Sim, entendeu? Então, e muitas vezes o cliente não sabe nem por que é JR2. Exatamente. Entendeu? Porque é Júnior, porque é Romulo, e os dois são eles dois, enfim, não interessa. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu, particularmente, a gente tem as redes sociais do Supremo, eu não tenho rede social particular. E veja, minha primeira formação foi em publicidade e propaganda. Aí você fala assim, porra, esse cara é louco. Veja, eu não tenho necessidade para Gabriel, enquanto pessoa física, mostrar a vida dele, o que ele tá. Nada contra quem faz, tá? Mas eu não tenho necessidade nenhuma de me autoafirmar para ninguém. O que eu preciso fazer é atender meus clientes da melhor forma possível, melhorar o nosso produto da melhor forma possível, ser o melhor gestor para minha equipe. E não é o que eu estou comendo, ou a dancinha, ou qualquer outra coisa, que vai fazer com que as pessoas tenham essa imagem ao meu respeito. E isso é muito interessante, porque foi você que levantou essa bola. A gente está conversando por conta disso. Isso é muito legal, porque na era que a gente vive, você tem que mostrar tudo o que você está fazendo. Você tem que se expor a uma coisa que eu particularmente não gosto, entendeu, André? Eu não curto isso, velho. Hoje, para o ramo que a gente tá, né? O mercado precisa. Eles... Não é questão de pedir, né? Mas a necessidade deles, né? Hoje eu posto pouco na minha profissional, né? O profissional não, porque hoje eu fiz só uma conta, não tenho 2 contas, só tenho uma conta só. Mas eu não posto tanto, eu posto pouquíssimas coisas, mais coisas da imobiliária, mas você tem que ter algo seu pessoal, para poder ver que ela é família, entendeu? Que ela não só é profissional ali, só é imobiliária. Sim. Então, assim, você veja como é que nós somos condicionados a fazer uma coisa, ainda que, por exemplo, você ou não concorde, ou não queira fazer, mas vai ter que colocar uma coisa ou outra ali, enfim. Queria que você trouxesse um entendimento pra gente, quando vocês começaram a empresa, o foco de vocês foi no mercado de popular. Isso, Minha Casa Minha Vida. Isso, Minha Casa Minha Vida. Lá na imobiliária que vocês trabalhavam juntos, já era essa expertise de vocês? Já. A gente era campeã sempre no Minha Casa Minha Vida. Entendi. Era o foco. Entendi. Não que minha equipe não vendesse outros produtos, né? Mas o foco sempre foi Minha Casa Minha Vida. Entendi. Aí daí a JR2 surgiu com esse propósito. Com o certo. foco. E aí, recentemente, começaram a vender seminovos também, né? O que é que vocês começaram a entender para poder fazer essa diversificação de... Não vamos trabalhar só com Minha Casa Minha Vida, vamos começar a trabalhar com semi... Porque é outro mundo, né? Totalmente. É outra dinâmica, a parte de documentação, enfim. Mas mais detalhado. É o mercado pedindo, o cliente perguntando e você não tendo o que oferecer, só imóvel novo na planta. Aí a gente viu a necessidade de ter hoje o setor do usado, que graças a Deus está bem. Coisa boa. Daqui a pouco, nessa questão aí, os clientes do usado que compra e que vende vai perguntar para você, e não administra não o meu imóvel para fazer... Já administra. É assim que funciona. Uma coisa vai puxando a outra, né? Exatamente. E aí, veja, né? Aquele conhecimento que você tinha aqui, veja como é que vai... É aquela coisa, vai passando por todas as áreas da empresa. Aquele conhecimento que você tinha lá atrás de análise de crédito para usados, isso é muito importante, muito. Bastante. Apesar de, claro, ser modalidades de financiamento diferentes, né? Porém, a questão de documentação, aquele trâmite todo do correspondente, né? Que para a venda de empreendimento, as construtoras têm um correspondente dela na maioria das vezes. Exato. Na parte de usado, ou você tem um interno, que pelo conhecimento que você tem daqui a pouco, não sei se você já tem o seu... Ou vai ainda não. Pronto. Ou você procura um parceiro no mercado para poder fazer. E aí vem uma outra coisa interessante. Os meninos vão ouvir isso aí também. O correspondente bancário vira outra unidade de negócio que gera rendimento para dentro da empresa. Exato. Isso eu digo para você porque eu já vi clientes... A gente teve uma edição aqui do nosso podcast que ele era só correspondente. Na crise de 2014, que ele tinha, sei lá, ele botava 30, 40 contratos por mês. Passou a botar 10.
ele começou a ver que ele não podia ficar vivendo só daquilo. Foi daí que surgiu a imobiliária dele. E ele começou a trabalhar com usados. Nessa de trabalhar com usados, começou a chamar para poder fazer a administração da locação. Abriu o departamento de locação. Então, veja, hoje ele tem o correspondente, a parte de usados e a parte de venda de seminovos. Locação e venda de seminovos. Involuntariamente, você está indo o mesmo caminho. Comecei com venda de empreendimento na planta, a parte de Minha Casa Minha Vida, abri agora o departamento de usados, sei fazer análise de crédito, basta ter uma pessoa que você treine, né? Que não é você que vai estar lá à frente fazendo, você não tem tempo e tal. Mas entenda, como esse conhecimento, é isso que eu quero trazer, como esse conhecimento seu lá de trás está sendo super útil para vocês hoje. Exatamente. Até o convite até surgiu de a gente tentar já abrir um correspondente, mas para a gente agora realmente a dinâmica não ia funcionar muito bem, não. A gente está começando no usado, está bem, tem um parceiro bom, mas quem sabe, né, futuramente, né? Sim. Então, porque aquela coisa é bíblico também, né? Tudo tem seu tempo. Exato. Né? Então, mas o ponto é o seguinte, muitas vezes a gente não tem a perseverança, a persistência de continuar em uma operação e desiste logo daquilo. Quem desiste, lá na frente, ele não vai poder aproveitar, tipo, essa caminhada que você teve aqui atrás. Poxa, olha, quanto tempo eu venho com essa expertise de análise de crédito e tal, tudo. Veja, hoje você pode se dar o luxo de você dizer se você quer ou não abrir um correspondente bancário hoje. Para você hoje não faz sentido, beleza, mas daqui a um tempo possa ser que faça. Exato. E conhecimento técnico para fazer, eu tenho, entende? Inclusive, esse cliente que eu pontuei, ele trabalha com a parte de financiamento e muito também com a parte que foi um outro braço dentro. Ele falou, Gabriel, tem mesmo, que a parte de aquisição e construção é superior aos financiamentos. Veja, é outro negócio, dentro do próprio negócio. Entende, Adriana? Então, para você, gestor que está nos acompanhando, é porque às vezes a pessoa está com a mente muito fechada. Exato. Numa coisa só. E quando você... Cara, a gente tem a faca e o queijo na mão aqui, tem a possibilidade de fazer, e aí vem... Por que não? Por que não? Aí vem o desconhecido novamente, enfrentar. Claro, vai ter dificuldade, vai ter uma série de fatores. Mas veja, como as coisas se repetem, entendeu, Adriana? Exato. Vai voltando, né? Vai vindo, vai ao seu encontro, né? Porque o pessoal hoje acha muito fácil, né? É como você disse no começo, abrir uma empresa é fácil, né? Acha, não, a Andrea tá ali, os meninos estão aí, ó, estão colocando esse valor de VGV, mas ninguém sabe qual foi a luta, né, de chegar a essas vendas, de chegar para abrir uma imobiliária, todo o trâmite, né? Ninguém quer fazer esse processo. As pessoas querem ter o resultado que você tem. Isso é um fato. E o VGV, Adriana, ele é só uma consequência. É que nem um jogo de futebol. O que você está vendo ali... o time venceu, sei lá, eu não sou o Flamengo, nada. Mas entenda, hoje quem briga no campeonato é Flamengo e Palmeiras e já vem isso há muito tempo. Mas existe uma infraestrutura por trás gigantesca para aquele time performar. O campo que a gente está vendo ali é o final da história. Bem assim é o VGV que vocês entregam. O VGV é o final da... Todo mundo mira em ser campeão de vendas e tal, mas esquece que é que nem uma Fórmula 1. O piloto, para ele poder ganhar a corrida, tem uma infraestrutura, uma equipe, tudo. E vai ter problemas. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte. Você é um corretor bom. Não gosta de liderar pessoas. Não gosta de gente. Só faz vender. Não gosta... Cara, não abre não imobiliária, não, velho. Não tente, não. Porque tem tanta coisa que está envolvida por baixo para você fazer aquilo acontecer, que você tá olhando para a grama do vizinho, mas você não tá vendo as formigas que tem de baixo. Exatamente. Você só tá vendo a grama verde. Mas vocês é que trabalham com as formigas, que eu tô querendo dizer, os problemas do dia a dia. Todo dia tem. Exatamente, todo dia tem. Hoje você é psicólogo de corretor, você é tudo. Tem corretor que chega, que a gente começa a observar porque está triste, porque não está vendendo, chama para a conversa, está acontecendo algo familiar, você tenta levantar o ânimo dele, vamos embora, que assim não vai seguir, o negócio não vai acontecer, não vai mudar em nada. Então, precisa levantar a cabeça aí, vamos embora. E assim, porque tá muito, o negócio imobiliário, ele está muito mais relacionado a esse lado psicólogo, esse lado de entender o ser humano, que são eles que vão performar lá do outro lado, do que número.
É isso que as pessoas não entendem, porque o número vem depois. Se as pessoas não estiverem bem dentro dessa estrutura, não tem performance, Não entendeu? rola, é. Então, muitas vezes vem metas e metas até agressivas. Pô, quem é que não quer entregar um VGV de tanto? Todo mundo quer, mas esquece de construir os pilares. E outra coisa, dá tempo ao tempo para que as coisas funcionem. Vocês estão quanto tempo lá na JR2? 4 anos. Pois é. E já estão entregando os resultados que vocês estão entregando. Mas são 4 anos que vocês já se conheciam muito tempo antes. E outra, sabem fazer o trabalho. Tem isso também. Porque se juntar os 3 com a capacidade que vocês têm, vocês sabem que vocês fazem o negócio acontecer. Agora, tem gente que quer abrir uma imobiliária, botou a estrutura e tal, e não quer nem aparecer lá, pô. Como é que você acha que isso vai dar certo? O ego, Porque agora eu sou dono. Exatamente. Entendeu? Quer ficar mais rico do que a própria imobiliária e não vai dar certo. Tem uma frase que eu vi que é o seguinte: empresa milionária, dono pobre. Entende? Empresa multimilionária, empresário talvez milionário. Concordo, viu? Porque é a empresa que está ganhando dinheiro, mas isso não vem diretamente, pelo menos assim, é o que eu penso. Isso não vem diretamente para o meu bolso, porque eu preciso reinvestir dentro desse negócio. Para ele poder continuar prosperando, isso, aquilo, outro. Se eu não tenho essa mentalidade, tudo que eu pego, tudo que ela gera, eu tiro, uma hora, ou ela vai andar de lado, ou ela vai começar a cair. Porque o dinheiro que está vindo para minha pessoa física, penso eu, que você não vai conseguir fazer com que ele renda tanto quanto se ele estivesse dentro dessa empresa performando. Claro que o sócio ele precisa ser remunerado, e a gente tem divisão de lucros lá dentro da empresa, fora o nosso Prolabore, porém tem que ter limites. Tudo. Não dá pra gente querer assim, vendeu bem esse mês aqui, vamos rapar tudo, né? Exatamente. Como é que vocês trabalham lá isso? A gente trabalha bem. O objetivo, como eu te disse, o objetivo dos 3 é bem igual. Hoje a empresa ela tem que funcionar e a gente já pensa há 4 a 10 anos como é que a gente quer a empresa agora. Então, hoje, a gente tem um limite do valor da gente, mas sempre ganhando a empresa, tirando mais. Sempre tendo aquela reserva e tendo mais para prosperar ali, né? Que a gente tem os investimentos, tem a questão de você estar inovando, você estar fazendo várias ações para estar buscando mais venda para isso. Claro, claro. E sem essa folga, sem essa... Olha só, você falou aqui agora há pouco, eu tenho que lhe corrigir. Você falou agora há pouco que com as suas palavras, tá? Um pouco de educação financeira que você tem. Olha, aí você passa 10 minutos, aí você vem falar sobre gestão financeira, falar sobre a importância de reserva, isso, aquilo, outro. Qual é a pouca educação financeira? Isso você está à frente de 95% das empresas que os gestores não pensam dessa forma. E aí você começa a enxergar, a dificuldade ela vai aparecer, é fato, porque a gente não controla o mercado. Tem coisas que a gente não tem nem como prever, e se essa empresa ela não está preparada para passar pelo mínimo de aperreio que vai aparecer, que é certo que vai aparecer, a tendência é de você fracassar. Exato. Porque você só está pensando no hoje, não está pensando no amanhã. Né? Tá pensando no ego, tá pensando em se destacar, em mostrar algo para alguém, e tá esquecendo do teu sonho, que seria, né, a empresa. Porque se fosse a empresa, você não estava em ego, você não estava querendo comprar o carro do ano, ter a melhor roupa. Boa. Como é que vocês dividem essas atividades? Como é que vocês dividem essas atividades? Já estamos falando aqui que a gente tem 50 minutos conversando. Já? Meu Deus do céu. Ave Maria. Toda vez eu fico tomando essas regulagens que o papo vai, sabe? Vamos caminhando pro fim, mas vamos aqui. Vamos. Como é que vocês dividem essas atividades lá na JR2? Tem papéis específicos para cada sócio? Como é que é? Tem minha parte mesmo, eu fico mais comercial, com o pessoal do salão. Fico gerindo lá os corretores e ajudando, puxando venda, ajudando no suporte. Júnior hoje gosta muito da parte financeira e Rômulo fica na parte de marketing. Tem duas meninas também que ficam na parte de crédito, né? Pegando essa documentação, subindo para os CVs. Estou dizendo que vai virar correspondente. Eu estou falando. É que talvez você não queira se queimar com o parceiro de vocês. Mas vamos lá. Eu perguntei isso porque eu já vi muitas sociedades não darem certo porque começou a ficar pesado para um dos sócios. Pesado em que sentido?
se for mais um ou outro, né, 2 ou mais de 2, como é o caso de vocês, começar a tipo assim, não, eles fazem, né, quase tudo e tal, mas eu sou sócio da empresa. E aí é que a coisa começa a ficar ruim. Por quê? Na nossa empresa, eu fico responsável pela parte comercial, pela parte de marketing da empresa, pela parte jurídica do negócio, pela parte financeira. São as minhas áreas. Meu sócio fica responsável pela parte de desenvolvimento do produto, criar o sistema junto com a equipe dele e tal, e manter esse produto, ou seja, suporte, atendimento a cliente, evoluções. Então, a parte de produto é com ele. Se eu tiver que meter a mão para fazer alguma coisa de produto, ou fazer, não tem condições. Porque, por exemplo, agora eu estou aqui com você, assim como você está aqui no programa. Tem que ter gente vendendo, velho. Não pode parar. Exato. Isso aqui, você está compartilhando sua história, informações, mas não deixa de ser uma coisa boa tanto para você como para JR2. Faz parte do negócio. E quando a gente não tem essa mentalidade e começa a ficar sobrecarregado para um dos sócios, né, vai acabar. Não dá certo. Não tem como dar certo, entendeu? Não dá certo. Vai existir a cobrança, vai dizer que um está fazendo mais do que o outro. Ganhando a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Não dá certo. Então, assim, é muito legal que vocês tenham esses papéis muito bem separados e, claro, conversem entre vocês o resultado de cada área, compartilhem e tal, mas isso é primordial para que exista longevidade no negócio e que seja saudável a sociedade de vocês. Porque se não for assim, Andréa, desculpa, a coisa desanda. Para a gente caminhar aqui para o final, eu vou ouvir os meninos também, mas eu queria saber o seguinte: são 4 anos de JR2, o que é que você pensa para o futuro dessa empresa, do mercado imobiliário pernambucano? Queria que você trouxesse a sua visão do que é que vocês já estão trabalhando lá. Sei que vocês trabalham com a visão lá na frente, então compartilhe um pouquinho aqui. O povo não vai roubar as ideias, não. Mas e aí, o que é que você pensa para a imobiliária de vocês daqui a 3, 5 anos? A gente hoje comprou uma loja lá em Paulista, onde a gente vai estar, né, inaugurando. Acredito que até o final de dezembro está inaugurando. Reforma, minha filha? Está em reforma. Maria. Mas eu já falo de 5 a 10 anos que é olhar para a marca e o cliente dizer, ali eu consigo realizar meu sonho. Legal. O projeto da gente é esse. A marca está consolidada, que acredito que já está, mas daqui a 10 anos é o cliente olhar, ali ó, conquistei, ali ó, você consegue. Isso é legal, assim, veja, a preocupação da reputação da empresa, né? A gente precisa do faturamento, do VGV, beleza, isso é óbvio e tal. Mas a construção de marca, de credibilidade. Exato. Esse senhor que eu falei para você de 80 anos, ele vem de grandes áreas aqui, né? Você imagine a reputação de um cara desse. Você imagine. Esse cara pegar um telefone e fazer uma ligação aqui e tal, ele tem credibilidade. E isso é uma coisa que a gente não consegue construir com 1 mês, com 2, com 3, com 5, com 6. Não funciona. Requer tempo, entendeu? E persistência para que a gente possa ir construindo aquilo sobre trancos e barrancos, errando, acertando, Sempre entendeu? eu digo, tem a constância. E desde o primeiro dia que eu conheci vocês, me lembro como se fosse hoje, a gente estava numa sala de reunião, inclusive vocês estavam sentados numa mesa que tinha uma televisão na parede. Não sei se é assim ainda hoje lá. Deve ter mudado um bocado. Mudou, mas tá falando da salinha pequena? Isso, exatamente. Eu me lembro. E vocês sabiam exatamente o que é que vocês queriam. E quando a gente começou a conversar, vocês nem compraram de imediato. A gente começou, expliquei e tal, tudo, mas porque vocês estavam ali naquele momento inicial, tipo assim, faltava dinheiro para tudo, como é a história de todo mundo no início, né? Mas ali, não, a gente sabe que a gente precisa de um sistema, disso, daquilo, outro, mas assim, tem outras coisas aqui na frente pra gente poder fazer e tal. Então, assim, isso mostra um senso de planejamento, um senso da onde a gente quer chegar. E agora você falou os meninos vocês já tinham conversado comigo sobre essa loja de Paulista, mas
na época só tinha comprado, não tinha ainda, acho que projeção de obra, nada disso. Agora já vai ser entregue. Agora, foi entregue, agora é a obra. Pronto, eu acho que foi até a conversa na época assim, cara, vamos, vocês conversaram comigo, a gente vai se apertar, mas vai fazer porque a gente acredita nisso aqui, né? Foi quando a gente saiu da pequenininha para o 16º andar, que a gente saiu para uma sala bem maior, né? 150 metros quadrados. Isso. Então, o medo bateu, mas vamos lá, a gente tem saúde, só é trabalhar que a gente consegue. Mas quem trabalha, minha filha, Deus ajuda, né? Exatamente. Não? Veja, passou o tempo da nossa entrevista extremamente rápido. Eu falei a você que seria rápido. Foi bom mesmo. Foi muito bom você trazer a sua história, trazer a sua visão enquanto mulher no mercado imobiliário, falar pra gente dos próximos passos de vocês para que as pessoas possam saber que a JR2, graças a Deus, só cresce e prospera, fruto de um trabalho, de uma dedicação que não é fácil. Não é fácil. Né? É bom que fique claro isso, porque falamos sobre isso também aqui. Vamos aqui, vamos abrir assim. Não, não é. Né? E parabéns pelo trabalho Obrigada. de vocês. Né? Espero que daqui a alguns anos a gente possa voltar a conversar assim, porque conversar a gente conversa direto. Mas para contar sobre esse novo projeto de vocês, quem sabe até a gente gravar lá dentro da nova sede de vocês. Sim. Da já convido. Ah, legal. E assim, desejar sorte, sucesso. Muito obrigada. Deixar essa câmera aqui para você aberta para que você possa agradecer as pessoas. Você citou algumas aí na sua jornada, mas agradecer as pessoas que, assim, fazem sentido, fizeram e fazem sentido na sua vida para que você esteja aqui hoje. Agradeço por ter conhecido os meninos, por a gente ter essa conexão, pela minha família, pela minha sobrinha, pela minha mãe que não está aqui, mas eu sei que ela, de onde estiver, está orando por mim, está torcendo. E a todos, amigos que torceram, que estavam juntos, que acreditaram, por a gente estar aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos agradecer a pessoa mais importante que você esqueceu. Sabe quem é? Deus. Exatamente. Principalmente ele, principalmente. Viu? Então é isso. Assim a gente termina mais uma edição do nosso podcast, diretamente aqui, ó, de Recife. Olha aqui, ó, linda aqui, ó. Eu amo essa cidade, Ave Maria. Gente, curtam, comentem, compartilhem, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau. Tá?